Olá, sejam bem-vindos ao BeCure, o programa que traz informações essenciais sobre o uso medicinal da cannabis. Eu sou Silvia Soares e estou aqui para guiá-los nessa jornada de conhecimento e descobertas. Hoje vamos abordar um tema fundamental, a introdução à cannabis medicinal. Vamos explorar a história, entender as diferenças entre o uso medicinal e recreativo, falar sobre a legalização do CBD nos Estados Unidos e conhecer os benefícios dessa planta incrível. Fiquem conosco! Jamila, fala pra gente um pouquinho da história dessa planta. Para começarmos a falar sobre cannabis, é sempre importante a gente trazer o contexto histórico. E quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de uma planta com uma história riquíssima e antiga. A começar pela população chinesa, pelos povos chineses, eles utilizavam a cannabis como medicação para tratar diversas patologias. A civilização egípcia também utilizava a cannabis para tratar dores, inflamações e até mesmo a febre reumática, que acometia muitos naquela época. Isso tudo que eu estou falando, ele tem registros e dados históricos, tá? Trazendo um contexto mais atualizado, a partir da Idade Média, a cannabis, a partir do século XIX, ela foi expandida nas farmácias, como utilização para dores menstruais, cólicas, febres reumáticas e diversas outras patologias. E, inclusive, eram produtos que eram encontrados facilmente nas farmácias, tá? E aí, chegando mais próximo dos dias de hoje, a cannabis ela tem um potencial terapêutico muito amplo. Mas a gente também tem um viés que é interessante, que tudo que é base científica relacionada à cannabis, que a gente tem dados mais robustos, eles são a partir da década de 90, aliás, 80 e 90, tá? Mas é interessante, tem alguns dados que eu sempre gosto de trazer. Por exemplo, tem uma farmacêutica, a Merck, que é uma farmacêutica alemã de grande relevância no mercado. Em 1879, eles tinham uma lista de quais patologias poderiam ser tratadas com cannabis. Então, a gente tinha lá uma ampla possibilidade, como asma, dor, febre, insônia, até mesmo histerismo, que era comum ver essa patologia naquela época. E isso tudo era tratado com cannabis. E a gente está falando com cannabis desde o uso fumado, como xaropes, como tinturas, bálsamos, tudo isso era feito e tinha uma relevância e uma saída de mercado, porque tudo isso você se encontrava nas farmácias. Então, Jamila, fala pra gente também como que se deu o início da proibição. Certo. A proibição, ela foi um marco histórico, tá? Em 1937, que foi onde começou a se expandir essa proibição, mas já vinha sendo arrastada há um bom tempo. Mas quem foi os principais revolucionários dessa proibição? A gente tem que olhar, quando a gente fala nesse contexto, quem perdia com a legalização da cannabis, com o uso da cannabis. Então, a gente está falando a indústria farmacêutica, a indústria do álcool, a indústria do tabaco, até mesmo a própria indústria do petróleo, porque tudo que é feito de plástico pode ser feito de cannabis. E uma das principais indústrias que perdia muito dinheiro era a indústria do petróleo, porque tudo que é feito de plástico pode ser feito de cannabis. Então, era muita perda financeira dentro dessas indústrias para uma única indústria, que é a indústria da cannabis. Então, começou-se a fazer muitas pesquisas, agora eu vou fazer aqui até um parênteses, muitas pesquisas, que tinham um viés ali distorcido, principalmente um viés financeiro. Então, essas pesquisas eram financiadas por empresas que tinham interesse em trazer a banalização da cannabis, trazer coisas ruins sobre a cannabis. Principalmente tem uma pesquisa que trazia a ideia de que cannabis matava neurônios, tá? Essa pesquisa eu vou falar nela mais para o futuro. Então, já cria uma expectativa aí, gente. Mas, trazendo mais esse contexto histórico, foi aí que se deu essa ruptura de onde a cannabis não era bem vista. Então, começou-se a utilizar-se propagandas enganosas
em outdoors, principalmente em Hollywood, que foi onde se financiou muito o filme, trazendo que cannabis, quando era fumado, ela deixava as pessoas loucas, as pessoas agressivas, que isso trazia danos, que era porta de entrada para outras drogas. Então, se juntou todas essas informações e começou a se expandir. Em 1937, 1940, essa proibição chegou ao Brasil também, tá? E no Brasil ela ainda chega a ser um pouco mais danosa, porque ela traz esse cunho racista, tá? Então ela traz uma idealização racista de que se você utiliza cannabis, você vai se tornar um indivíduo inapropriado para a sociedade, você vai se tornar um indivíduo agressivo. Isso foi trazendo foi uma bola de neve muito grande que culminou na proibição da cannabis no Brasil. Então, olhar esse dado histórico traz um novo olhar para a realidade hoje. E principalmente o que a ciência nos traz, né? O que a ciência comprova tanto a eficácia e o que não seria bom dessa planta. Porque aqui a gente também tem que ser honesto, a gente não está aqui só para trazer os benefícios, a gente também está tudo nessa vida, como se diz, a gente tem um ditado popular dentro da saúde, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, tudo em excesso pode trazer um dano. Beber água em excesso vai trazer um dano para a sua saúde. E não é isso que a gente quer. A gente quer trazer informação para você ficar ciente do quão beneficiado você pode ser com uma planta. Então, incrível, né? É uma história assim que a gente não consegue nem acreditar. Uma planta utilizada há séculos por tanta gente, né? Na China, no Egito, em todos os lugares do mundo, no Brasil também. De repente, a gente está aqui se deparando com uma proibição novamente dessa planta. E fala pra gente agora, Majamila, como é que começou essa história no Brasil? Como que a cannabis chegou no Brasil? Tá, é bem interessante quando a gente traz isso, porque muito se fala de que foram os escravizados que trouxeram a cannabis para o Brasil, nas tranças, enfim. Hoje, com os dados históricos que a gente não tem mais essa referência. Quem levou a cannabis para o Brasil foram os próprios colonizadores. Por quê? Porque naquela época já tem dados que as velas das grandes embarcações, as cordas e até as roupas deles eram feitas da fibra de cânhamo, que nada mais é do que uma subespécie da planta da cannabis. Então, a gente está falando aí de um produto que eles já utilizavam. Interessante é que teve um período da coroa que, para as pessoas terem terras para plantar, para se manter, para criar seus animais, eles tinham que plantar cânhamo em troca das terras. Então, se fazia o quê? A coroa disponibilizava a terra, né? Disponibilizava a terra para aquela pessoa plantava o cânhamo e o produto era devolvido para a coroa e era mandado para Portugal para continuar a produção de tecido. E o fumo, né, que a gente fala que o fumo da cannabis, ele era utilizado pelos povos, pelas pessoas escravizadas. Isso fazia com que essas pessoas fossem docilizadas. Por isso que tem alguns livros que traz a cannabis como um fumo docilizador. Porque esses indivíduos, eles se transformavam em pessoas mais calmas, eles tinham uma recuperação para no outro dia estar mais disposto para trabalhar, tudo por conta do uso da cannabis. Então, isso a gente já tem dados históricos, tá? E aí, como é triste a gente vê também o outro lado de como que isso acabou mudando. Que é interessante que, no Brasil, uma das primeiras indústrias de cannabis, né, de cânhamo, foi no Maranhão. Eu não vou me recordar a data agora, mas foi uma das primeiras indústrias a ter uma fábrica de cânhamo. Depois, essa fábrica migrou para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas a principal divergência foi o cânhamo, ele não tinha um apelo comercial como o álcool, que foi quando os senhorios começaram a produção do álcool. E aí fazia com que era um apelo comercial maior, porque todo mundo queria consumir álcool. Se você for colocar álcool e cannabis, é uma diferença discrepante de vício. O álcool vicia,
a cannabis, o nível de vício da cannabis é muito baixo comparado ao álcool e outras drogas. Então, o apelo comercial de vender mais álcool era muito mais interessante, economicamente falando, do que o da cannabis. Aproveitando a oportunidade, Jamila, fala pra gente um pouquinho da diferença da cannabis medicinal e da cannabis recreativa. Tá. Em 2018, a Farm Bill lançou uma regulamentação fazendo essa diferenciação entre o que seria cannabis, entre o que seria industrializado e o que seria para uso recreativo. E essa diferença se dá pelo 0,3 de THC, tá? Que é interessante a gente falar que não porque o THC tenha que ser excluído, tem que ser baixo, ele não tem uma funcionalidade. Ele tem sim, ele é importante para algumas patologias. Mas para nível industrial, eles regulamentaram o quê? Tudo que fosse até 0,3% seria voltado para a indústria. E todos os produtos que fossem acima de 0,3% iriam para o uso recreativo. Fazendo com que tenha essa diferenciação, tá? Aproveitando a oportunidade de lembrar, né, a diferença de psicotrópico e psicoativo, certo? Certo. Vamos lá. Quando a gente fala psicoativo, é tudo aquilo que atua no sistema nervoso central. Por exemplo, o açúcar, o chocolate, a cafeína. Todos esses produtos, eles estão agindo no sistema nervoso central. Então, isso gera uma psicoatividade. Psicotrópico é quando altera a percepção de tempo e espaço, né? Ele tem uma alteração ali no seu sistema. O THC, ele tem essa funcionalidade de ser psicotrópico. O CBD, ele é psicoativo. Muitas pessoas falam, o CBD não é psicoativo. Gente, se a gente for pegar pela fisiologia e pela ciência, sim, ele tem psicoatividade. Porém, quando a gente fala dessas duas moléculas, eles têm funções diferentes dentro do nosso sistema, mas têm funcionalidades cada um. Então, os dois têm efeito terapêutico. Então, não adianta a gente só excluir ou demonizar o THC. Ele tem, sim, sua relevância na saúde, tá? Ele tem sua propriedade terapêutica, assim como o CBD. Mas, com a regulamentação e com essa diferenciação que a Farm Bill trouxe, eles optam sempre para estar num patamar de ser um produto não só medicinal, mas como o CBD é nos Estados Unidos, que é uma suplementação, eles definiram que o 0,3% teria que ser prioridade para esse produto ter uma circulação e ser legalizado a nível federal. Sim. Como o THC já não é. O THC tem alguns estados nos Estados Unidos que é legalizado e outros não, que precisam ter que tem essas concentrações controladas, tá? No Brasil, o paciente, a Anvisa, ela dá prioridade, né? Ela sempre requer prioridades a produtos ricos em CBD, porém, o que define é a lei do ato médico. Se o médico prescreve para aquele paciente que aquela patologia dele precisa-se sim de uma concentração maior de THC, a Anvisa não se opõe a isso e acata a lei do ato médico, que quem está definindo aquilo é o médico para a saúde do seu paciente. Então, sim, os pacientes no Brasil, eles podem também usar produtos com concentrações maiores de THC. Então, vale lembrar que se você quiser usar um produto que tenha CBD até 0,3% de THC, você não vai ter o barato, você não vai ficar alto, você pode usar com tranquilidade. Então, bem seguro. E esse 0,3% que tem dentro dos produtos que a gente chama de produtos full spectrum, ele tem uma funcionalidade, porque ele vai ajudar na melhor metabolização, que a gente chama de efeito comitiva. Ele vai ajudar na potencialização desse produto completo, né, de cannabis, que ela vai entrar como uma planta integral dentro do seu organismo, ela não vai entrar como separações de moléculas. Então, é bem interessante isso, ele ajuda também, ele tem uma funcionalidade. Sim, mas nós vamos falar muito disso nos próximos programas, não se preocupe, nós vamos explicar tudo direitinho para vocês. Legal, né? Então, como eu já contei para vocês a minha história de como que eu descobri a cannabis, vamos falar também um pouquinho dessa parte de condições gerais, o que a gente pode usar? Sim. Quando a gente fala de cannabis, é interessante que a gente não está falando de um produto só para tratar numa doença específica, ela não se nicha só em uma patologia. Hoje, os principais benefícios da cannabis que mais se destacam, a gente está falando aí de alívio de dores crônicas, ansiedade, porque sim, a cannabis é ansiolítica, melhora do sono, melhora na qualidade de vida,
Então é bem amplo quando a gente fala de cannabis. Sim, mas não vamos falar muita coisa, né? Porque senão a gente vai contar tudo para eles. Então, eu acho que esse foi um bom começo. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, para vocês entenderem um pouquinho mais. Por favor, nos acompanhem. Volta aqui para assistir, para vocês aprenderem. Nós vamos falar muita coisa, mais da história da cannabis, do sistema endocannabinoide, que nós mesmos temos as nossas próprias cannabis dentro do nosso corpo. Então, tem muita coisa muito legal aqui. Lembrando que nós temos encontro marcado toda semana aqui na TV Flórida. Caso você deseje mais informações e quiser saber mais coisas sobre a empresa, por favor, acesse o nosso website www.becureco.com.